Amigos, sejam bem-vindos à reunião do Grupo Informal da Ciência Cristã de Salvador, na Bahia, Brasil. O tema da leitura de hoje foi inspirado em Gênesis 1, versículo 2 e é: O Espírito paira sobre as águas. Iniciamos a leitura pela Bíblia Sagrada, na versão Almeida, revista e atualizada, quarta edição, 2019, publicado pela SBB. Na sequência, leremos os trechos correlativos do livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Bequeretti, a descobridora e fundadora da ciência cristã, o qual ilustra a interpretação espiritual e prática da palavra inspirada, com a autoridade do único pastor da ciência cristã, que é dual e impessoal, e constitui-se destes dois livros, que foram assim ordenados pela senhora Ede no Manual da Igreja. Iniciamos pela leitura da Bíblia, no livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Do livro de Isaías. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro que for padejado com a pá, e ciranda e cirandados com a ciranda. Pelo que assim diz o Senhor de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso, esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. Em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele.
sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Leio agora do Santo Evangelho segundo Mateus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Do Santo Evangelho segundo João. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mouradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E do livro de Isaías. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Conforme lido na nota introdutória, leio agora os trechos correlativos do livro Ciência e Saúde com a chave das Escrituras. A interpretação científica das Escrituras começa corretamente pelo início do Antigo Testamento, principalmente porque o significado espiritual da palavra, em seus primeiros relatos, muitas vezes parece de tal forma encoberto pelo contexto imediato que requer explicação. Ao passo que as narrativas do Novo Testamento são mais claras e tocam mais de perto o coração.
Jesus as ilumina, mostrando a pobreza da existência mortal, mas compensando ricamente as carências e aflições humanas com o ganho espiritual. A encarnação da verdade, aquela amplificação de maravilha e de glória que os anjos apenas podiam sussurrar e que Deus manifestou em luz e harmonia, está em consonância com o amor sempre presente. Os chamados mistérios e milagres, que cooperam para o objetivo do bem natural, explicam-se por aquele amor a cujo aconchego aspiram os que estão cansados, quando necessitam de algo mais de acordo com seus anseios imortais do que a história do mal perpétuo. No estudo seguinte, cada texto é seguido de sua interpretação espiritual de acordo com os ensinamentos da ciência cristã. Exegese. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O infinito não principia. A palavra princípio é aqui empregada para significar o único, isto é, a eterna realidade e unidade constituída por Deus e o homem, incluindo o universo. O princípio criador, a vida, a verdade e o amor é Deus. O universo reflete a Deus. Há um só Criador e uma só criação. Essa criação consiste no desdobramento de ideias espirituais e suas identidades que estão abrangidas na mente infinita e são para sempre refletidas. Essas ideias estão ordenadas desde o infinitésimo até o infinito, e as ideias mais elevadas são os filhos e as filhas de Deus. Gênesis 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O princípio divino e a ideia divina constituem a harmonia espiritual, o céu e a eternidade. No universo da verdade, a matéria é desconhecida. Nenhuma suposição de erro aí penetra. A ciência divina, a palavra de Deus, diz às trevas que encobrem a face do erro. Deus é tudo em tudo, e a luz do amor sempre presente ilumina o universo. Daí a maravilha eterna de que o espaço infinito é povoado com as ideias de Deus, as quais o refletem em incontáveis formas espirituais. Glossário. Na ciência cristã, aprendemos que a substituição da definição material de uma palavra bíblica pela definição espiritual, muitas vezes, elucida o significado que o escritor inspirado quer lhe dar. Por essa razão é que foi acrescentado este capítulo. Contém a interpretação metafísica de termos bíblicos e lhe dá o significado espiritual, que é também o seu sentido original. Eu leio agora 7 verbetes que foram empregados na leitura de hoje. O primeiro é Abraão. Fidelidade, fé na vida divina e no eterno princípio do existir. Esse patriarca exemplificou o propósito do amor de criar confiança no bem e mostrou o poder da compreensão espiritual para preservar a vida. O próximo verbete, espírito. A substância divina, a mente, o princípio divino, tudo que é bom, Deus. Só aquilo que é perfeito, eterno, onipresente, onipotente, infinito. O próximo verbete é filho, o Filho de Deus, o Messias ou o Cristo. O próximo verbete, Espírito Santo, a ciência divina, o revelar-se da vida, da verdade e do amor que são eternos. O próximo verbete, vento, aquilo que indica a força da onipotência e os movimentos do governo espiritual de Deus que abrange todas as coisas. O próximo verbete, medo, calor, inflamação, ansiedade, ignorância, erro, desejo, cautela. E o último verbete, anjos, pensamentos de Deus que vêm ao homem, intuições espirituais puras e perfeitas, a inspiração do bem, da pureza e da imortalidade, atuando contra todo o mal, toda a sensualidade e toda a mortalidade. Não existe fúria vã da mente mortal, expressa por terremoto, vento, onda, raio, fogo, ferocidade bestial. E essa mente, assim chamada, se destrói por si mesma.
As manifestações do mal que falsamente se apresentam como justiça divina são denominadas nas Escrituras a ira do Senhor. Na realidade, demonstram a autodestruição do erro, ou seja, da matéria, e apontam para o oposto da matéria, a força e a permanência do Espírito. A ciência cristã traz à luz a verdade e sua supremacia, a harmonia universal, a totalidade de Deus, o bem, e a nulidade do mal. Os chamados gases e forças materiais são falsificações das forças espirituais da mente divina, cuja potência é a verdade, cuja atração é o amor, cuja adesão e coesão são a vida, perpetuando os fatos eternos a respeito do existir. A noção de que a natureza animal possa dar ao caráter, repito, a noção de que a natureza animal possa dar força ao caráter é absurda demais para ser tomada em consideração. Quando nos lembramos de que, pelo poder espiritual, nosso Senhor e Mestre curou os doentes, ressuscitou os mortos e ordenou que até os ventos e as ondas lhe obedecessem. A graça e a verdade são mais potentes do que todos os outros meios e métodos. Quando o oceano se agita com a tempestade, vemos que as nuvens ameaçam, o vento uiva por entre os cabos retesados e as ondas se levantam como montanhas. Perguntamos ao timoneiro: conheces o teu curso? Podes conduzir o navio a salvo através da tempestade? Ele responde corajosamente, mas nem mesmo o marinheiro destemido tem certeza da sua segurança. A ciência náutica não se iguala à ciência da mente. Contudo, agindo da melhor forma possível de acordo com sua compreensão, firme no posto do dever, o marinheiro continua a manobrar e aguardar o desfecho. É assim que devemos proceder no mar agitado das aflições. Mantendo a esperança e trabalhando, deveríamos nos agarrar aos destroços até que uma propulsão irresistível precipite o naufrágio ou que a luz do sol torne tranquilo o mar revolto. A oração da fé salvará o enfermo, dizem as Escrituras. Em que consiste essa oração que cura? Nem a ciência, nem a verdade agem pela crença cega, como também não age pela crença cega a compreensão humana do divino princípio sanador. Tal como este se manifestou em Jesus, cujas orações humildes eram profundos e conscienciosos protestos a favor da verdade, da semelhança do homem com Deus e da unidade do homem com a verdade e o amor. Acaso a deidade intervém a favor de um devoto, deixando de atender a outro que ora tanto quanto aquele? Se os doentes se restabelecessem por orar audivelmente ou por eles se ora audivelmente, então só os que ficassem pedindo, por si ou por procuração, é que sarariam. Na ciência divina, em que as orações são mentais, todos podem valer-se de Deus como socorro bem presente nas tribulações. O amor é imparcial e universal na sua adaptação e nas suas dádivas. É a fonte aberta que clama: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Todos têm de admitir que o Cristo é o caminho e a verdade e a vida, e que a verdade onipotente, por certo, destrói o erro. A escravidão do homem aos mais implacáveis tiranos, a saber, o sentimento descontrolado, o amor ao ego, a inveja, o ódio e a vingança, só é vencida por uma luta ferrenha. Cada hora de atraso torna a luta mais difícil. Se o homem não triunfa sobre as vontades e emoções descontroladas, elas arruinam a felicidade, a saúde e a plenitude do homem. Nesse ponto, a ciência cristã é a panaceia soberana que proporciona força para substituir a fraqueza da mente mortal, força que provém da mente imortal e onipotente, e eleva a humanidade acima de si mesma a desejos mais puros, ao poder espiritual e à boa vontade para com os homens. Que o escravo de desejos errôneos aprenda as lições da ciência cristã, e ele, assim, vencerá esses desejos, subindo um grau na escala da saúde, da felicidade e da existência. As exigências da verdade são espirituais,
e alcançam o corpo pela mente. O melhor intérprete das necessidades do homem disse: Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber. A causalidade espiritual é a única questão a considerar, pois mais do que todas as outras, a causalidade espiritual tem relação com o progresso humano. Esta época parece estar preparada para abordar esse assunto, para ponderar, em certo grau, a supremacia do espírito e, ao menos, tocar a orla da veste da verdade.